Olá, pessoal. Você já parou para pensar que o horário em que a gente fala certas coisas pode mudar, e muito, a vida da gente? Não é papo furado nem misticismo. É algo que o próprio Carl Jung, esse gigante da psicologia, já desvendava. Ele dizia que as palavras não são meros sons no ar. São energia pura, condensada em intenção. E olha só, a partir das 6 da tarde, o mundo muda de figura. A luz suave, o corpo desacelera, e o inconsciente, ele começa a espreitar por baixo do véu. É por isso que nesse momento do dia, algumas frases ganham um poder que a gente nem imagina. Não são palavras mágicas, não. São portas simbólicas, pontes invisíveis entre o que a gente vê e o que a gente sente. Fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente suas noites e, de quebra, seu amanhã. Você já notou como o clima do dia vira chave no fim da tarde? É como se o tempo de repente puxasse o freio de mão. Tudo fica mais lento, mais íntimo, mais sensível. Isso não é só cansaço, é a alma dando um toque, pedindo um espaço. Jung enxergava esse período como o momento em que a nossa mente racional, aquela que comanda o dia a dia, começa a perder o domínio. E é justamente por isso que é um horário tão perigoso e tão potente ao mesmo tempo. Depois das 18 horas, a gente já viveu o suficiente para estar com as defesas baixas. Absorvemos conversas demais, sentimentos, tensões, frustrações, e é nesse ponto que uma frase dita no calor do momento pode virar o jogo por dentro. Ou, ao contrário, uma palavra certeira pode, qual bálsamo, começar a curar. Existe uma linguagem própria para esse entardecer, uma fala que a gente não berra, a gente sussurra. Quando o sol começa a mergulhar no horizonte, o tempo muda de natureza. Ele para de ser uma linha reta e começa a pulsar no simbólico. É como se o dia dissesse: agora é hora de voltar para casa, para dentro de você. E nesse retorno, tudo que você verbaliza se transforma em semente. Palavras depois das 18 horas não são lançadas ao vento. Elas são plantadas no solo fértil do seu inconsciente. Se você se xinga nesse horário, se critica, se diminui, se amaldiçoa a própria sorte, seu corpo assimila isso como verdade e leva essa carga para a noite como um veneno silencioso. Mas se você, por outro lado, pronuncia a frase certa, algo ali se rearranja, como um código secreto ativado no crepúsculo. Jung acreditava que a linguagem do final do dia era a linguagem do ritual. E ritual não é enrolação mística, é repetição simbólica com uma intenção consciente. Então, quando você escolhe o que dizer depois das 18 horas, você está definindo o tom da sua noite, da sua mente e, por que não, do seu destino. É por isso que existe uma frase, aquela que jamais deveria ser dita fora de hora e, muito, menos esquecida. Ela precisa sair da sua boca no momento exato, com o coração aberto, no tom certo. Porque ela tem o poder de costurar as feridas do dia, de encerrar ciclos invisíveis e preparar seu corpo para o que vem do outro lado da noite. Essa frase, se dita com verdade, transforma a ansiedade em paz, culpa em perdão, cansaço em recolhimento. Mas você só vai sentir o toque mágico disso se respeitar o seu próprio tempo, se honrar o instante. Se entender que, depois das 18 horas, você não está mais falando sozinho. Você está dialogando com aquilo que habita em você, com o que a luz do dia esconde, mas que a sombra do entardecer, como um farol, revela. Essa é a sabedoria antiga que o mundo moderno jogou para escanteio e que Jung insistia em resgatar, porque para ele, a verdadeira cura não acontecia no barulho da manhã, mas no silêncio guardado da noite. A pergunta é: você sabe o que está dizendo para si mesmo depois das 18 horas? Porque é bem provável que isso esteja moldando toda a sua vida sem que você perceba. Pouco depois das 18 horas, a maioria das pessoas começa a caminhar entre dois mundos. O corpo ainda está no ritmo da produtividade, mas a alma, ela já começou a chamar você para casa, para dentro. É nesse intervalo sutil que o perigo e a oportunidade se entrelaçam.
Porque o que você fala nesse momento, acredite, gruda como chiclete, permanece. Desce para o inconsciente como semente em terra úmida. Jung observou que o inconsciente se torna mais permeável ao final do dia. É como se a fronteira entre o que você sente e o que você pensa ficasse mais fina, mais fácil de atravessar. Tudo que você verbaliza tem uma chance muito maior de se infiltrar para o bem ou para o mal. É por isso que há tanto sofrimento acumulado em gente que, sem saber, injeta o mesmo veneno em si mesma, todos os dias, depois das 18 horas. Frases como: nada dá certo na minha vida. Eu sou um fracasso. Estou exausta. Não aguento mais. Tudo é culpa minha. Elas parecem bobas, mas se ditas nesse horário, entram como verdade, porque o corpo está mais cansado, a mente está mais distraída e o coração, coitadinho, mais vulnerável. Você já reparou que depois das 18 horas os pensamentos ficam mais densos, mais emocionais? Você lembra de coisas antigas, de conversas mal resolvidas, de culpas e medos. É porque esse é o horário em que o inconsciente bate à sua porta. E se ele encontra um campo fértil de palavras negativas, ele se alimenta disso, cresce e engole. Por outro lado, é também nesse mesmo momento que você pode fazer o oposto, falar com amor, com presença, com consciência. Jung dizia que há palavras que, quando ditas no fim do dia, agem como um verdadeiro remédio. Elas não consertam o passado, mas redesenham a maneira como você vai atravessar a noite. Porque a noite é um território sagrado. É nela que o inconsciente trabalha, que os sonhos curam ou assombram, que o corpo se refaz ou se envenena em silêncio. A forma como você entra na noite é tão importante quanto o que você vive durante o dia. E essa entrada começa com uma frase que precisa ser dita com o coração depois das 18 horas e nunca antes. Mas, antes de eu te contar qual é crucial entender o que a antecede. Porque se você simplesmente repete algo sem presença, sem sentir, não há poder algum. Não é mágica, é intenção aliada ao momento certo. Pense nisso como um ritual particular, um gesto de encerramento consciente, um selo invisível entre sua alma e o dia que você viveu. Essa frase funciona como um botão interno. Ela avisa ao seu inconsciente que você está pronto para soltar, para confiar, para permitir que o invisível atue. E o mais impressionante? Ela não depende da sua crença. Mesmo que você duvide, mesmo que esteja cansado demais, mesmo que ache que nada pode mudar, se você disser com verdade, algo se move. Porque depois das 18 horas, a alma escuta de um jeito diferente. Ela não está mais esperando perfeição, ela está esperando presença. Você não precisa fazer grandes rituais, nem acender velas ou recitar mantras complicados. Precisa apenas estar ali, consigo mesma, e dizer o que precisa ser dito. A maioria das pessoas vive desconectada do próprio ritmo, e é por isso que o cansaço emocional se acumula. Porque o dia termina, mas elas não encerram o dia dentro de si. Essa falta de encerramento simbólico é uma das maiores causas de insônia, ansiedade noturna e aquela sensação de vazio que nos acorda. O corpo dorme, mas a alma continua em alerta, pois algo ficou pendente. E é por isso que essa frase é tão importante. Ela fecha um ciclo, ela dá à alma a permissão que ela precisa para descansar. E quando isso acontece, os sonhos mudam, a respiração se aprofunda, a vibração toda se altera. Mas tudo começa com um simples gesto depois das 18 horas. Um momento de pausa, de silêncio e de palavra certa. A pergunta é: você vai continuar adormecido sobre palavras que te envenenam ou vai escolher hoje falar diferente? Porque o que você diz nesse horário pode não só mudar a sua noite, mas mudar o rumo de toda a sua história. Existe uma sabedoria, esquecida no fim do dia, uma sabedoria que não grita, que não se impõe, mas que espera pacientemente que você a escute. Depois das 18 horas, a vida se transforma num espelho mais fiel. Jung dizia que é nesse horário que o inconsciente começa a puxar para fora o que foi reprimido, e que tudo que não é acolhido volta disfarçado de sonho,
de tensão, de pensamento repetitivo. Por isso, a forma como você termina seu dia é tão decisiva. É como selar uma carta. Se você encerra com raiva, com medo ou com julgamento, a mensagem enviada ao seu inconsciente é de conflito, e ele passa a noite respondendo com a mesma frequência. Mas se você fecha o dia com consciência e presença, você muda o tom da resposta. Você muda a linguagem interna da sua alma. Imagine que sua mente é uma casa. Depois das 18 horas, todas as janelas começam a se fechar. A luz muda de cor. O ar esfria. É o momento de recolher, de guardar o que importa, de limpar o que ficou pesado e de deixar uma vela acesa na janela com uma frase. Essa frase funciona como um gesto de cuidado, como quem diz: mesmo depois de tudo, eu ainda escolho a paz. Mas é preciso entender algo importante. Essa frase não pode ser usada como fuga. Ela não serve para negar o que você sente. Ela serve para transformar. Não se trata de ignorar os problemas, mas de honrá-los, sem deixar que eles definam seu descanso. Porque o descanso não é um luxo, é um direito psíquico, um território sagrado de renovação. Muita gente dorme todos os dias sem realmente descansar, porque carregam para a noite o peso de tudo o que não disseram, ou, pior, de tudo o que disseram contra si mesmas. Frases duras, autocríticas pesadas, ressentimentos engolidos. E o corpo sente como se tivesse que continuar lutando mesmo na escuridão. Mas quando você diz a frase certa depois das 18 horas, você muda o código do seu corpo. Você diz: agora posso soltar, agora posso confiar, agora posso deixar o invisível me cuidar. Essa mudança simbólica é tão poderosa que muitos não acreditam até experimentarem, porque é sutil, não faz barulho, mas move estruturas internas com uma força imensa. Jung entendia que a cura começa na palavra, mas não qualquer palavra. A palavra dita com intenção, no tempo certo, com o coração aberto. E qual seria essa frase? Antes de dizê-la, é preciso preparar o corpo. Silêncio. Respiração leve. Nenhuma expectativa de resultado, apenas presença. Você pode estar no quarto, na cozinha, no banheiro, no carro. Não importa onde, importa como. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso do dia no seu corpo. Reconheça sem julgar. Agora, imagine que você está diante de uma porta, a porta da sua noite. E para atravessá-la com leveza, você precisa dizer: eu entrego o que não posso mais segurar e acolho o que a vida quiser me mostrar. Essa é a frase. A frase que, depois das 18 horas, transforma tudo. Porque ela não exige nada. Ela libera. Ela não comanda. Ela confia. Ela não espera resultado. Ela abre espaço. E nesse espaço, o descanso pode finalmente entrar. Você não precisa entender tudo agora. Apenas experimente. Hoje, quando o céu começar a escurecer, pare um minuto. Diga isso, sinta, observe. Porque talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sinta o mundo dentro de você respirar aliviado. A maioria das pessoas não percebe, mas todos os dias, ao entardecer, um portal se abre. É invisível, mas real. E é nesse espaço entre o dia e a noite que sua alma se reorganiza, ou se desorganiza ainda mais. Jung via esse momento como um limiar entre o consciente e o inconsciente. Não é o mesmo que dormir, é antes. É o instante em que você ainda pode escolher o tom do mergulho, a vibração da travessia. E é por isso que essa frase dita depois das 18 horas tem tanto poder, porque ela atua nesse exato ponto antes da queda, antes do esquecimento, antes da mente ceder. Ela funciona como um código de permissão, como se dissesse: agora pode entrar, agora pode cuidar de mim. Você não precisa repetir 1000 vezes, nem entender todos os seus significados. Só precisa confiar que ela foi feita para esse momento. Porque quando o sol se despede, sua alma se prepara para um encontro com memórias, com verdades, com você. E tudo que você disser nesse instante vai junto.
Você já observou o que costuma dizer nos finais de tarde? Ou o que costuma pensar nesse horário? Muitas pessoas se sentem mais tristes nesse momento, outras mais reflexivas. Algumas sentem solidão, mesmo rodeadas de gente. E não é por acaso. É porque ao final do dia, as camadas que nos protegiam começam a cair, e o que sobrou se revela. É nesse estado que a frase certa pode fazer diferença. Não para mudar o que aconteceu, mas para curar o modo como você vai lidar com isso. Jung diria que a cura não está em apagar a dor, mas em mudar a forma como você se relaciona com ela. E isso começa com palavras, porque as palavras são os símbolos mais antigos da alma. Depois das 18 horas, você está mais próxima de si, mais vulnerável, mas também mais verdadeira. E essa é a hora perfeita para dizer o que importa. Sem máscaras, sem pretensão, sem defesa. A frase que você aprendeu aqui, eu entrego o que não posso mais segurar e acolho o que a vida quiser me mostrar, é uma declaração de rendição, criativa, não de desistência, mas de abertura. Ela diz ao seu corpo: você não precisa mais lutar hoje. Ela diz à sua mente: pode parar de repetir. Ela diz ao seu coração: está tudo bem sentir. E quando isso é dito com verdade, algo começa a mudar por dentro. Primeiro um alívio, depois uma pausa e então a respiração se aprofunda. Você talvez não veja resultado imediato, porque o que essa frase faz é abrir uma nova trilha dentro de você. E como toda trilha, ela precisa ser percorrida com constância. Nos primeiros dias pode parecer apenas bonito ou simbólico, mas, com o tempo você vai notar que as noites ganham outra cor, que os sonhos começam a te ensinar, e que a sua energia ao amanhecer é mais leve e mais centrada. Porque tudo começa com um gesto simples: honrar o fim do dia. A civilização moderna esqueceu disso, mas as tradições antigas sabiam. Nenhum ciclo pode ser bem vivido se não for bem encerrado. E o fim do dia é o fim de um pequeno ciclo. A maneira como você o encerra define o começo do próximo. Então, experimente. Crie seu próprio ritual. Talvez acender uma luz suave, tomar um banho consciente, sentar-se em silêncio e dizer a frase. Faça isso por 7 dias. Depois por 14. Depois, já não será um esforço. Será uma necessidade da alma. E nesse ponto você não estará mais apenas falando. Estará vivendo uma nova linguagem com o seu inconsciente, e ele finalmente poderá te guiar com mais clareza. Porque agora, sabe que todas as noites você o escuta. Depois de alguns dias repetindo essa frase sagrada ao final do dia, você começa a notar mudanças sutis. O silêncio deixa de ser incômodo. O corpo parece mais receptivo. E as emoções já não gritam com tanta força. É como se algo dentro de você estivesse finalmente sendo acolhido. Jung acreditava que os maiores conflitos da psique não vinham da dor em si, mas do abandono que fazemos de nós mesmos. E esse abandono quase sempre acontece na correria, no ruído, na pressa de apagar o dia como se ele não tivesse existido. Mas o dia existiu, e você o atravessou. Por isso, antes da noite chegar, antes que a escuridão cubra tudo, há um momento em que você pode dizer: eu vi, eu senti, eu vivi, e agora eu solto. Essa frase, dita depois das 18 horas, funciona como uma espécie de selo espiritual. Ela protege, mas não com muros, protege com consciência, porque quem reconhece o que viveu não precisa mais se esconder da própria história. Você não precisa estar plena para dizê-la, não precisa estar bem, nem curada, nem em paz. Na verdade, essa frase serve justamente para os dias em que tudo parece desabar. Ela é um pequeno respiro no meio do caos. Uma mão estendida por você mesma. Um ponto de reencontro. Muitas pessoas vivem na ansiedade do amanhã porque não encerram o hoje. Carregam para o próximo dia as dores não digeridas do anterior. E isso vira um ciclo. Um ciclo que adoece, que desgasta, que apaga o brilho de viver. Mas você pode interromper isso com um simples gesto, com uma frase, com presença. Jung dizia que não existe transformação sem ritual, e que o ritual mais poderoso não é o mais complexo, mas o mais verdadeiro.
Dizer essa frase depois das 18 horas é um ritual de cuidado interno, um ritual silencioso que reeduca o seu inconsciente. É como ensinar a si mesma que agora existe um novo ritmo, um novo fim para cada dia. E isso muda tudo. Muda a forma como você dorme. Muda a forma como você sonha. Muda a forma como você acorda. Porque o corpo aprende, a alma aprende, e com o tempo, até a realidade começa a responder diferente. Você vai notar que alguns conflitos começam a se dissolver sozinhos, que algumas respostas chegam com mais clareza e que sua intuição começa a ficar mais forte. Por quê? Porque você criou um canal limpo, um espaço simbólico onde o invisível pode atuar, onde a alma pode se expressar, onde o cansaço pode, enfim, descansar. Muitos se perguntam, por que a espiritualidade parece distante? Por que os sinais não vêm? Por que a intuição falha? Por que tudo parece tão opaco? E talvez a resposta esteja na forma como encerramos os dias, na falta de escuta, na ausência de entrega. Você quer respostas? Comece por dizer essa frase com presença, com verdade, depois das 18 horas. Não espere perfeição. Não espere sentir algo espetacular. A profundidade espiritual não grita. Ela se revela no tempo, no corpo, no gesto repetido com amor. Essa frase é um convite para voltar ao centro, para cuidar da criança ferida, para repousar na sabedoria do tempo. E o tempo escuta. A vida escuta. A sua alma escuta. A única pergunta que importa agora é: você está disposta a escutar também? Porque quando você diz, eu entrego o que não posso mais segurar e acolho o que a vida quiser me mostrar, não é apenas uma frase. É um pacto com o sagrado que habita em você. É curioso como algo tão simples pode causar tanta transformação. Uma frase, uma hora do dia, uma intenção, e de repente a realidade começa a se reorganizar de forma silenciosa e profunda. Jung dizia que o invisível tem sua própria lógica e que a linguagem simbólica da alma não precisa de provas. Precisa de escuta, de presença, de repetição. Depois das 18 horas, a mente consciente está mais vulnerável, mais aberta, menos rígida. É como se o sistema de defesa baixasse a guarda. E é nesse momento que a verdade tem chance de entrar. Se você diz a coisa errada, o corpo grava. Mas, se diz a coisa certa, a alma floresce. Essa frase que você aprendeu não é uma solução mágica. É uma chave. E chaves precisam ser usadas com cuidado. Você precisa saber que, ao pronunciá-la, está abrindo portas. Portas para dentro. Portas que talvez estejam fechadas há muito tempo. Portas para suas partes que foram esquecidas ou silenciadas, ou condenadas a viver na sombra. Mas quando você diz, eu entrego o que não posso mais segurar e acolho o que a vida quiser me mostrar, essas partes escutam e, devagar, começam a sair do esconderijo. Você começa a se lembrar de quem era antes da culpa, antes da pressa, antes da comparação, antes da dureza. E talvez se espante com o que encontra, porque dentro de você não vive apenas dor. Vive uma força antiga, uma sabedoria que o mundo moderno fez questão de calar, mas que continua ali esperando que você volte. Essa sabedoria se ativa quando você desacelera, quando reconhece o que sente, quando não precisa mais provar nada para ninguém, só se ouvir. E esse momento acontece no entardecer, quando o dia se curva diante da noite, quando o céu muda de cor, quando a alma pede silêncio. Jung via esse instante como uma ponte entre o eu exterior, moldado pelas exigências do mundo, e o eu interior, moldado pelo chamado da alma. A frase que você aprendeu não vem da razão, ela vem da escuta profunda. Ela não organiza ideias, ela harmoniza vibrações, e por isso funciona. Porque o que adoece não é a falta de resposta, é a desconexão. É viver sem alinhar o que se sente, o que se diz e o que se faz. Depois das 18 horas, você tem uma chance diária de alinhar, de escolher um novo caminho, de encerrar o ciclo do dia com reverência.
Você pode passar o resto da vida apagando as luzes correndo, ou pode parar, respirar e fazer do fim do dia um santuário. Imagine o impacto disso acumulado por semanas, meses, anos. Imagine a força de uma alma que todos os dias se escuta antes de dormir. Ela sonha diferente, ama diferente, escolhe diferente, porque quem dorme em paz, acorda em verdade. A frase que você agora carrega é uma ponte entre quem você foi no dia e quem você será na noite, entre o ruído da mente e o sussurro do coração, entre o peso da luta e a leveza da entrega. Ela só funciona porque é simples, e porque respeita o tempo sagrado em que tudo silencia, depois das 18 horas. Por isso, nunca mais esqueça. O que você diz nesse horário constrói ou destrói. Escolha com ternura, fale com presença e veja o que acontece. Porque às vezes a maior revolução espiritual é aprender a dormir em paz. Quando você passa a tratar o fim do dia como um território sagrado, a vida inteira começa a responder, com mais delicadeza. Porque a maneira como você finaliza as coisas diz muito sobre o espaço que você cria para o novo. Jung dizia que o inconsciente não compreende ordens. Ele responde a imagens, a símbolos, a atmosferas emocionais. E poucas imagens são tão poderosas quanto uma mulher em silêncio, em contato com sua própria verdade, falando consigo mesma com amor no momento certo. Esse momento é depois das 18 horas. É quando as palavras não são mais ferramenta de comunicação externa, mas ponte interna. Você pode ter dito 1000 coisas durante o dia, pode ter se desorganizado, se machucado, se perdido em pressa e ruído, mas esse instante é seu. Ninguém tira. É a sua chance diária de reescrever o tom da própria história. A frase que você tem nas mãos não é só um gesto de gentileza, é um gesto de poder. Porque dizer, eu entrego o que não posso mais, segurar e acolho o que a vida quiser me mostrar é também dizer, eu confio em mim, eu confio no tempo, eu confio no invisível. E confiar é o oposto do controle. É abrir espaço onde antes havia tensão. É soltar o medo de que tudo depende de você. É deixar que a alma atue. Quando isso acontece, o corpo entende. Os batimentos mudam, a respiração se aprofunda, a musculatura solta o que segurava e então a noite entra como cura. Muitos esperam milagres em grandes rituais, em encontros especiais, em frases místicas complicadas. Mas se esquecem que o verdadeiro milagre acontece na repetição consciente, no gesto simples, na escuta real, na escolha diária de encerrar o dia com dignidade emocional. Você tem feito isso? Ou vai dormir com restos de mágoas, palavras não ditas, pensamentos acelerados? A frase que você aprendeu é como um copo de água limpa para sua alma antes do sono. Ela purifica, ela reconcilia, ela honra o seu caminho mesmo quando o dia foi duro. Porque o que importa não é o que aconteceu, é o que você faz com o que aconteceu. Isso só você pode decidir. Ao repetir essa frase todos os dias, você não está apenas cuidando da sua mente, está reeducando seu inconsciente, está ensinando que existe um lugar onde ele pode repousar. Jung via essa prática como um retorno ao feminino interno. Não importa seu gênero, todos carregam esse princípio. É o feminino que sabe silenciar sem fugir, sentir sem se afogar e acolher sem tentar consertar. É esse feminino que você ativa depois das 18 horas quando escolhe não mais se culpar, mas se amar. Não mais se prender ao que doeu, mas ao que pode florescer. O mundo precisa de pessoas que saibam terminar bem os dias, que não carreguem para a próxima manhã as ruínas do ontem, que saibam dizer: hoje eu vivi, hoje eu senti, e agora eu solto. Você pode ser essa pessoa. Pode transformar a sua noite em um altar. Pode transformar a frase em um mantra. Pode transformar o gesto em um novo jeito de existir. Porque quem sabe encerrar, sabe renascer. E todo renascimento começa com um adeus amoroso àquilo que já não precisa ser segurado. Depois das 18 horas, não se esqueça. É nesse pequeno gesto que mora a grande virada. Chega um momento na vida em que você percebe que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em aprender a encerrar o dia com leveza.
Jung sempre acreditou que a paz começa nos pequenos rituais e que uma frase dita com o coração no tempo certo pode mudar toda a sua história psíquica. Agora você já sabe. Existe uma chave. Ela não está nas grandes explicações. Ela está no silêncio que você honra, na frase que você escolhe, no amor que você permite que entre quando todos os ruídos se vão. A partir de hoje, todas as vezes que o céu escurecer, você tem uma escolha: falar qualquer coisa ou falar com alma. Diga: eu entrego o que não posso mais segurar e acolho o que a vida quiser me mostrar. E sinta. A cada vez, uma parte sua vai se aproximando, vai se confiando, vai se libertando. E se você chegou até aqui, se sentiu essa verdade no corpo, se percebeu o poder escondido nesse instante do dia, escreva nos comentários uma frase sua. Uma frase que te represente quando o mundo silencia. Escreva como se estivesse deixando um recado para sua alma no final do dia. Palavras que tragam paz. Palavras que você gostaria de ouvir antes de dormir. Sua frase pode tocar outra pessoa. Sua frase pode virar semente para quem está precisando. E se essa mensagem encontrou eco em você, se sentiu que há verdade aqui, se deseja que mais pessoas durmam com o coração leve, compartilhe este vídeo com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Nos ajude a espalhar esse gesto de cura, um gesto que começa com palavras, mas que se transforma em vida. Porque no fim das contas, o que você diz depois das 18 horas se torna quem você é quando amanhece.